Bom, pessoal, a gente já falou sobre o que são fundos imobiliários. Agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Eu já falei que tem alguns tipos de fundos imobiliários, né? Vamos entrar especificamente em cada um deles. O primeiro que a gente vai entrar aqui agora são os fundos imobiliários de tijolos, né? O que são esses fundos? Esses são os mais fáceis de você entender e correlacionar ali com o seu dia a dia. Então, o que é tijolo? Tijolo é casa, apartamento, é, laje corporativa, shopping, tudo que for físico, a gente chama de fundo imobiliário de tijolo. Então você tem diversos tipos de fundos imobiliários, né? E qual que é o benefício dessa classe? É algo ali bem mais palpável, né? Você está vendo o imóvel ali. Então você compra um fundo imobiliário de shoppings, né? Você está vendo aquele shopping, você vai até o shopping, você entra lá, consome os produtos, vê as lojas que estão abertas. E isso faz com que você tenha uma segurança maior nesse investimento, né? Você fala, pô, eu sou dono desse fundo imobiliário que é dono desse shopping aqui ou desses shoppings, né? Geralmente um fundo imobiliário de shopping ele é dono de vários tipos de empreendimentos. Então, qual que é o benefício disso? Você ter uma recorrência nos aluguéis mais frequente, assim, né? Digamos, e com como eu posso dizer, uma rentabilidade mais previsível, né? Então o aluguel ele não costuma a variar muito, né? Ele tem ali o reajuste pela inflação ou pelo IGPM, agora é mais pela inflação, né? Porque o IGPM deu uma explodida uns tempos atrás, então eles estão fazendo os contratos mais reajustados pela inflação. Então você sabe ali a frequência do pagamento, sabe o quanto é, aquele reloginho pagando sempre, mês a mês, pagando aquele mesmo valor. Então, isso é um dos benefícios de você investir em fundo imobiliário de tijolo, né? O outro benefício é esses imóveis, eles costumam ser avaliados anualmente, né? E acontece uma avaliação patrimonial e também um reajuste ali dos aluguéis. E então você sempre vai estar ali, vai ter aquela garantia de que é protegido pela inflação. Então, você tendo o aluguel protegido ali pela inflação, significa que aquele percentual que você recebe de dividendo do fundo imobiliário, ele já é acima da inflação. Então muita gente ali fala, pô, mas a Selic está pagando aí hoje 13% e eu tenho um fundo imobiliário que está pagando 7%. Né? Mas se esse fundo imobiliário for um fundo imobiliário de tijolo, ele tem esse 7% que está pagando, mas quando ele for reajustar o aluguel do imóvel dele, ele vai ser reajustado em cima da inflação. Então, de uma forma mais macro, a gente pode dizer que esse 7% é acima da inflação. Entendeu? Então, assim, você já está. A inflação aí hoje está em torno de 4%, mas já girou em torno de 6%. 7%, 8%, né? Então, assim, uma Selic a 13% significaria que você tinha uma inflação a 8%, a sua diferença seria aí de 5%, né? 5 pontos percentuais. Já um fundo imobiliário pagando 7% a 8% ao ano, você tem uma diferença de 8 pontos percentuais com relação à inflação. Então, cuidado, você analisar puramente o dividendo dos fundos imobiliários de tijolos, sem considerar que eles são reajustados pela inflação, você pode achar que eles estão pagando um valor bem menor, mas na verdade não é isso. Beleza? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha para ver quais pontos eu posso destacar aqui para vocês. Tá. Quais são os tipos de fundos imobiliários de tijolos? A gente tem aqui fundos de escritórios, beleza? O que são fundos de escritórios? Esses fundos são. Quando você compra um fundo imobiliário de escritório, você está investindo em diversos pontos comerciais, né? Que eu posso dizer assim, pontos comerciais de escritório. Então, você tem lá uma empresa, vamos lá, uma advocacia, né? Eles costumam alugar escritórios para trabalhar, então esses fundos geralmente têm várias salas comerciais que alugam para dentista, para, sei lá, estética, alguma coisa assim. Então, geralmente aí você vai em algum prédio, algum lugar que tenham vários tipos de empresas atreladas aí, pode ser que o dono daquele prédio seja um fundo imobiliário e você,
ao comprar aquele fundo imobiliário, passa a ser também esse dono, tá bom? O próximo aí é fundos de shopping centers. Esse é mais fácil, né? São os shoppings. Diversos tipos de shoppings que nós temos aí. Você pode não saber, mas muitos dos shoppings que você frequenta, o dono dele é um fundo imobiliário, né? Então, você comprando esse fundo imobiliário, você indiretamente vai ser dono de parte desses shoppings também, beleza? Outro fundo imobiliário de tijolo bem conhecido são os galpões logísticos. Esse é o que eu mais gosto. Os galpões logísticos, eles são lugares onde as pessoas colocam lá seus produtos para que eles sejam distribuídos, vendidos. Então você pega o Mercado Livre, ele usa galpão logístico. Lojas Americanas usa galpão logístico. Qualquer e-commerce aí, a Amazon usa galpão logístico. Então, sim, é uma classe muito diversificada e muito segura, porque hoje em dia tudo gira em torno ali da entrega, do e-commerce. Então, ter um galpão logístico é essencial para que funcione esse modelo de negócio que só vem crescendo no país. E você comprando um fundo imobiliário de galpão logístico, você também pode fazer parte desse crescimento, parte dessa economia aí. E esses fundos são geralmente muito seguros, porque o que depende de um galpão logístico ser bom ou não é a localidade. Se tiver num local específico, um local estratégico, onde ele consegue ali distribuir, entregar os produtos de uma forma mais rápida, ele nunca vai ficar sem inquilino, nunca. As empresas vão competir para poder alugar um galpão logístico. E com isso você nunca vai ter o risco de ficar sem aluguel, que nós chamamos de vacância nos fundos imobiliários. Beleza? Bom, a próxima classe aqui de fundo de tijolo são os fundos de hospitais e clínicas. Eles são um pouco menos, como eu posso dizer, famosos assim, tá? A maioria das pessoas não conhece muitos desses fundos, mas eles existem. Então você tem ali fundos que são donos de hospitais e donos de clínicas, né? Clínica ali para alugar, né, o espaço para algum médico ou para algum outro tipo, clínica de estética, alguma coisa assim, e hospitais para ter hospitais mesmo. Essa classe ela costuma ser um pouquinho mais arriscada. Por quê? Porque se um hospital ficar sem pagar um aluguel, você não vai despejar várias pessoas que estão no hospital sendo tratadas na rua, né? Nenhum governo, você não conseguiria fazer isso tão fácil sem ter algumas complicações. Então, geralmente, a negociação de reajuste do aluguel dessa classe, ela costuma ser um pouco mais complicada, entendeu? Você não pode impor para o seu inquilino determinadas situações, porque você está tratando com pessoas doentes ali, né? Indiretamente. Beleza? Mas é mais um dos fundos aí de tijolos. O próximo fundo são os fundos de hotéis. Então são fundos que investem, que compram diversos tipos de hotéis. Então às vezes você vai para viajar, tal, já se hospedou em algum determinado hotel e nem sabia que aquele hotel, o dono daquele hotel era um fundo imobiliário. E novamente, você comprando esse fundo imobiliário, você passa a ter parte né, e ser dono de uma parte desses hotéis também. Bom, por último aqui os fundos de varejo. Os fundos de varejo são aqueles fundos que constroem lojas para alugar especificamente para lojas do varejo. Então, vou te dar um exemplo. Tem um fundo imobiliário que tem um galpão, um lugar construído especificamente para as lojas americanas. Então, geralmente você vê as lojas americanas na rua, ou você vê outro tipo de loja, magazine. Às vezes o dono daquele imóvel não é a própria loja, ela aluga. E aí esse dono é o fundo imobiliário. Beleza? Bom, acho que isso eu falei um pouco mais de forma ampla, mas acho que deu para entender. Os fundos imobiliários de tijolos são a classe que eu mais gosto, porque ela traz segurança, ela é reajustada pela inflação. Dependendo do tipo de fundo imobiliário que você escolher, a vacância é muito baixa. Então eu acho que eu costumo chamar da classe de defesa e meio campo ali dos fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.